Ok, estamos no ar. Bom dia a todo mundo. Essa daqui é uma aula de AQS 112, Introdução a Cálculo de Processos. Na aula passada a gente conversou sobre a introdução ao conceito de balanço de massa e hoje a gente vai manter o assunto no ar porque ele é super, hiper importante para qualquer atividade em cálculo de processos. Então qualquer projeto vai partir disso daí. E na aula passada, a gente conversou sobre o balanço de massa global, onde a gente percebeu o seguinte: para qualquer sistema, seja um copo de água, seja um reator, a massa avaliada dentro do sistema, ela vai depender daquilo que está entrando menos aquilo que sai. E essa operação, no fundo, representa o quanto está acumulando de massa no sistema. Até aqui, nós estamos alinhados. Nesse ponto, a gente ainda não incluiu nenhum efeito de reação química. E é isso que a gente vai precisar fazer agora. Então, vamos ampliar a ideia. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, eu lembro que eu comentei na aula passada, mas a palavra acúmulo é algo um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Acúmulo, nosso conceito aqui, pode ser positivo quando está entrando mais massa do que aquilo que está saindo, e ele pode ser negativo também, ou seja, está saindo mais massa do que aquilo que entra. Até um ponto, pode até existir um ponto em que o acúmulo, né, chega a um valor nulo. Tá? Isso daí significa o quê? Que aquilo que está entrando é exatamente igual àquilo que sai. Tá? Então, esses aí são uns conceitos que vale a pena a gente deixar registrado. Mas vamos ampliar a ideia. Agora eu vou pegar e vou incluir naquele mesmo problema, então vou desenhar ele de novo aqui. Eu vou pegar e vou colocar aqui um determinado equipamento, tá? Eu não sei que equipamento é esse, mas é um bloco que representa um ou mais equipamentos em que existe. No caso eu estou colocando uma corrente, poderiam ser várias correntes entrando, uma corrente que sai. Então eu vou colocar assim, olha, uma corrente de entrada, uma corrente de saída. E na primeira etapa é a identificação da fronteira, tá? Do volume de controle. Então eu vou pegar e vou marcar aqui. E eu acho que faz sentido a gente marcar assim, porque é justamente necessário marcar aquilo que atravessa e entra no sistema, aquilo que sai do sistema, para poder montar o balanço. Então, é a premissa fundamental. Beleza. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou reescrever a ideia básica do que nós vimos. Em um sistema sem reação, como é que eu consigo montar o balanço de massa aqui? Ora, eu vou pegar e vou escrever, olha, aquilo que entra menos aquilo que sai, e eu vou escrever aqui, é igual o acúmulo. Ok. Só que agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai ampliar o conceito e vamos considerar que existe uma reação química. Tá? Aqui eu estou colocando de uma forma super, hiper geral. A reação química pode ser reversível, ela pode ser irreversível no caso, ela pode entrar em equilíbrio ou não, pode ter vários componentes. Isso tudo aí pode ser contemplado na proposta do balanço de massa. Essa é a nossa premissa fundamental. Porém, vamos baixar a bola, tá? Para a gente conseguir se entender. Então, baixando a bola, eu vou pegar e vou pensar em um problema específico. Digamos que na corrente de entrada existe um componente A, tá bom? Eu vou pegar e vou colocar aqui um componente A. E dentro desse sistema
eu vou considerar que existe uma reação em que a espécie química A mais alguma coisa, não importa, pode ser um catalisador lá dentro, mas o grande lance é que a espécie química A vai sofrer uma transformação. E ela vai se transformar na espécie química B. Tá bom? Então, essa daí é a nossa premissa fundamental. Agora, considerando que existe uma reação química, eu tenho que pensar no balanço de massa, não do sistema completo. Na verdade, não da massa global. Eu tenho que colocar mais um conceito, porque repara, quando eu falei para vocês, logo na primeira proposta em que existe uma reação química aqui dentro, o que eu fiz? Considerando uma espécie arbitrária. Eu mudei a proposta da análise do problema. Antes a gente estava olhando tudo o que estava acontecendo lá dentro. Agora eu estou dizendo para uma espécie química. Vou repetir. Para uma dada espécie química. Que por um acaso eu estou olhando a espécie química A. E aí o que vai acontecer? Agora, para a espécie química A, portanto, balanço, vou descer um pouquinho para dar um espaço, eu vou montar um balanço de massa, sim, então eu vou escrever aqui, balanço de massa, mas agora é por componente. Até aqui, todo mundo alinhado? Certo? E aí eu vou fazer o seguinte, já que eu escrevi dessa forma, eu tenho que pensar, puxa, então eu não posso pensar apenas naquilo que está entrando total. Eu tenho que pensar aquilo que entra da espécie química A, botei um índice A aqui, aquilo que está saindo de A, mas considerando que existe uma reação química dentro do sistema, eu tenho que pensar o que está acontecendo nessa transformação. Ou seja, no equacionamento, eu preciso incluir também consumo ou geração de espécies químicas. Ok? Então, considerando o caso ali de A se tornando B, eu pergunto a vocês, o que está acontecendo com a espécie química A? Ela está sendo consumida ou ela está sendo gerada? Consumida ou gerada? Consumida, certo? Se está sendo consumido, eu vou escrever aqui. Tá? Vai ficar apertadinho. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. O que vocês acham mais natural? Olhando para o quanto tem de espécie química A no sistema, se está consumindo, o sinal vai ser positivo ou negativo no equacionamento do balanço de massa? Tem que ser negativo. Tem que ser negativo. Então eu vou colocar aqui menos o que é consumido. De A, certo? Igual o acúmulo de A. Beleza. Ok. O que poderia acontecer? Tá? Digamos que é um outro problema e nesse problema existe produção de ar, existe geração de ar. O que eu poderia considerar também então no balanço de massa? Mais o fato, mais a ocorrência de geração. Então, o que eu vou colocar para deixar a equação geral? Mais geração da espécie química A. Nesse caso, eu vou escrever aqui embaixo em vermelho. Vocês estão vendo a entrada de A? Sim, não, talvez. Beleza, eu vou escrever aqui. Então, eu estou vendo que nesse equacionamento tem entrada de A. Vocês estão vendo saída de A? Vocês estão vendo saída de A? Ó, tem gente que colocou aí. Estou vendo saída de B.
A Isabela disse que sim. Eu tendo a concordar um pouco mais com a Isabela. Por quê? Por quê? Quem falou que o A é completamente consumido? Quem disse que é uma reação completa? A gente não especificou. Exato. Aí a gente usa a resposta clássica. Depende. Depende. Certo? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da velocidade da reação, do tamanho do reator, mas isso daí é 364? Acho que é 364, cinética e cálculo de reatores. Tá lá, tá lá. Tá? Pode ser que não tenha um consumo completo, tá? E a gente vai fazer cálculos em que isso acontece. Parte do reagente sai. Isso daí é muito comum, tá? A reação não consome o reagente por completo. Então, vou pegar e vou considerar esse caso, tá? Menos aquilo que sai de A, menos o quanto é consumido, e tem geração de A. E aí sim eu concordo muito com o que a Paula colocou no chat. A seta está me dizendo que não existe. Não existe geração de A. Então, para mim, o termo de geração de A é nulo. E isso daqui vai ser igual o acúmulo de A. Perfeito? Perfeito? Todo mundo alinhado? Eu quero montar então agora o balanço de B. Vamos olhar para uma outra espécie química. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Vou pegar agora e montar o balanço. Está entrando espécie química B? Não. Não. Está saindo espécie química B? Menos SB. Tem consumo de B? Não. Não tem consumo de B. Mas eu tenho geração da espécie química B. E isso daqui vai ser representado o acúmulo de B. Ok, então a gente tem aqui o equacionamento com uma visão da reação química, tá? E quando a gente está falando de reação química, eu não posso pensar no balanço de uma maneira global. Por quê? A reação acontece com o quê? Com cada componente envolvido no sistema. Então eu preciso mudar a forma de pensar. E por isso a gente está trabalhando com balanço de massa por componente. Dúvidas? Nada? Todo mundo tranquilo então? Show. Beleza. Eu vou pegar aqui e vou mudar um pouco a ideia de montar o problema. Então eu vou pegar e vou representar, vamos voltar para o balanço de massa global. Tá? No balanço de massa global, a gente pode trabalhar com dois formatos representativos, né, de quantidade de substância. Então podemos trabalhar, na verdade, com balanço material por componentes também, mas, enfim, a gente pode trabalhar com dois formatos. A gente pode trabalhar em base mássica, massa por unidade de tempo, ou a gente pode trabalhar com base molar, número de mols por unidade de tempo. E eu vou montar agora uma forma diferente de escrever o balanço. Tá? Vocês vão ver como isso daqui é super, hiper geral. Tá? O que isso daqui significa? O primeiro ponto, aqui olha, esse cara vai representar, e essa é uma nomenclatura que eu utilizo bastante, toda variável que tem um pontinho em cima significa variação no tempo. Ou seja, massa variando no tempo. A gente dá um nome bonito para isso, a gente chama de taxa. Taxa. E eu já falei para vocês, né? Puxa, variação ao longo de uma determinada variável independente, na matemática a gente utiliza um conceito chamado derivada. Tá? E é por isso que cálculo 1 tem esses conceitos que vocês vão aplicar. Então, mais à frente, quando vocês estiverem trabalhando com a disciplina de dinâmica, aí sim, se bem que antes de dinâmica, em
mecânica dos fluidos, transferência de calor, transferência de massa, vocês já vão estar trabalhando com sistemas transientes, com a variação no tempo. Tá? E aí vocês vão ver esse cara daqui. Ok. Mas enfim, esse cara daqui representa então a massa acumulada, o número de mols total acumulado no sistema. E o que significa isso daqui? Olha, isso daqui significa, tá, que eu estou olhando a massa em uma dada corrente de entrada e somando sobre todas as correntes que existem em um dado volume de controle. A mesma ideia é aplicada para cá, olha. Só que agora eu estou olhando o que está saindo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar agora e quero montar, na verdade eu quero montar junto, tá? Vazão mássica e taxa mássica é a mesma coisa, Eduardo, tá bom? É um nome diferente, tá? E se você tivesse em Portugal, tá? Eles ainda têm um outro nome, eles chamam de caudal com L no final, tá? Quando eu estava, fofoca, tá? Quando eu estava na Angola, lá você tem claramente duas linhas, tá? Você tem a linha do pessoal que segue a nomenclatura aplicada em Portugal e você tem a linha do pessoal que segue para a linha brasileira, né? E eu lembro que era uma loucura, porque eu não sabia disso. Na verdade, eu descobri lá que você pode chamar dessa forma também. Então, eu corrigia todos os alunos. Eles mandavam um texto para mim, eu cortava, tá? Saiu o texto, saia pingando, a caneta vermelha pingava no texto. Tá? Porque eu saia cortando as paradas todas. E depois que eu descobri, né, que tem um monte de detalhezinho, né, que lá eles falam de uma maneira diferente. Mas enfim, caudal, vazão, taxa, todo mundo no mesmo barco, tá? Então eu quero pegar e montar com vocês o problema dessa torre de separação. Isso daqui é uma torre de destilação. E eu pergunto a vocês, se vocês fossem resolver esse problema aqui, qual seria a primeira etapa na solução desse balanço de massa? A pergunta está no ar. Chorada e tal. Não, peraí. Antes. Sim, o objetivo é fazer o balanço de massa. Ok. Mas antes de pensar na equação, o que a gente precisa pensar? Antes disso. Eu estou olhando para o desenho. Eu ainda estou lúdico. Eu estou ainda vendo artes. O que eu preciso olhar para o diagrama e eu preciso desenhar, identificar. É a primeira etapa de todas. Começando com volume e terminando com de controle. Definir o quê? A fronteira. Definir o volume de controle. Isso daí é primordial, tá? E vocês vão perceber que vão haver dúvidas, porque aqui a gente está olhando para um equipamento de separação. Vocês vão olhar para plantas, vocês vão olhar para sistemas inteiros, e muitas vezes fica a dúvida: caraca, mas qual é a fronteira que eu vou querer utilizar? E eu vou mostrar para vocês aqui até algumas situaçõezinhas, tá? Mas para esse caso eu quero olhar tudo o que acontece no processo de separação. Aí você fica assim, tudo que está acontecendo no processo de separação, eu consigo identificar que tem uma corrente F entrando, tem uma corrente V e tem uma corrente L, que essas duas estão saindo. Então, eu acho, vou desenhar, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho muito viável montar um volume de controle que faça isso daqui, olha. Olhando tudo aquilo que entra no sistema de separação e tudo aquilo que sai do sistema de separação. Vocês concordam comigo? Sim, não, talvez. Beleza? Beleza. Ok.
E aí, olhando agora para o sistema, a gente olha para as setinhas, tá? Identificando as correntes. E aí eu vou pegar e vou anotar aqui ó, no cantinho o que eu considero de número de correntes de entrada. Número de correntes de entrada, NCE. Só tem uma, que é a corrente F. Seguindo a mesma ideia, N, CS, número de corrente de saída, eu consigo ver que tem duas. Então, o que vai acontecer no balanço de massa global? Tá? Eu consigo identificar que eu vou utilizar apenas uma corrente, tá? Em F. Então, eu vou pegar e vou escrever assim, olha. F é a corrente de entrada, só tem uma. Então, esse primeiro somatório só tem um termo mesmo. O segundo somatório, eu sei que eu preciso colocar no balanço duas correntes. E tem um sinal negativo ali. Menos V menos F. E isso daqui é o quanto está acumulando no sistema. Eu vou manter a mesma nomenclatura. Opa, 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 obrigado. É ali. Foi? Beleza? Nível de dificuldade. Tranquilo, tranquilo. Estamos no jardim de infância do balanço de massa. Tá? Mas aí você já fica, pô aí, essa parada pode complicar. Por que isso? Se você analisar bem, tá? Parar para olhar esse negócio, tem uns outros equipamentos aí no meio do caminho. Tá? O que é isso daí? Tá? São características do processo de separação. Tá? Isso daí faz parte de colunas de destilação e envolve pequenos, eu vou usar a palavra já, reciclos. Tá? Você pega uma parcela daquilo que está saindo e retorna para o teu pro equipamento. Isso daí faz o quê? Isso permite uma modificação na termodinâmica, na fisicoquímica do processo e favorece o grau de separação. Então, é difícil para que eu explique para vocês ainda, já né, no primeiro período, a grande motivação de ter isso. Mas vocês vão perceber que coluna de destilação sempre tem. Sempre tem. Em cima, você tem o que a gente chama de... É um trocador de calor, se você olhar bem. É a nomenclatura de trocador de calor, mas condensando o vapor que sai lá por cima. Certo? Então, o que esse cara daqui vai fazer? Na parte de cima de uma coluna de destilação, de uma torre de destilação, sai uma corrente vapor, uma parcela dela entra nesse condensador, o condensador, portanto, transforma esse maluquinho aqui em líquido, tá? E reinjeta. Lá no último prato da coluna de destilação, da torre de separação. Isso vai favorecer toda a fisicoquímica aqui e vai melhorar o grau de separação. Tem toda a explicação, tá? Que vocês guardam lá para termo. Mas isso daqui está aqui. Tá? Embaixo, eu tenho o que a gente chama de refervedor. O que é esse refervedor? O princípio é o mesmo. Tá? Só que embaixo eu tenho a corrente do material mais pesado, material líquido. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parcela desse cara e vou passar por esse equipamento refervendo ele. Portanto, vai entrar de volta na torre, desculpe, vapor. Tá? Que vai modificar na última, lá na verdade aqui é a primeira, o primeiro prato da torre de separação, toda a físico-química que vai favorecer o processo de separação. Beleza, ok. Então, esse tipo de coisa vai se repetir ao longo do caminho. Em algumas situações, tá, eu vou ficar com preguiça e nem vou colocar, tá, mas é uma coisa que você já pode assumir. Mas aí fica o ponto.
Tá? A gente virou e falou, pô, professor, pô, mas tu chegou aqui para mim e tem essas correntes internas aqui, tá? Por que a gente não considerou? Porque a gente está fazendo um balanço global, incluindo vários equipamentos. A gente está fazendo do sistema por completo. Vou repetir, do sistema. Então, o que me interessa aqui é o que entra e o que sai daquilo que eu defini como volume de controle. A gente poderia montar mais um problema. Vamos pegar e montar, eu vou montar agora um novo volume de controle verdinho. Só que eu quero agora, por exemplo, é um exemplo, tá? Não, eu quero ver o que está acontecendo com o condensador. Tá? Então eu vou pegar aqui, olha. Pode? Claro que pode. Vocês vão perceber que o cara pode fazer um monte de coisa, desde que faça a coisa certa, né? Eu vou pegar e vou montar. Nesse equipamento aqui, se a gente fosse montar, precisamos identificar as correntes, uma que entra, né, e que sai do equipamento. Então, note que a gente mudou o nosso ponto de vista. E isso é permitido dentro das propostas de balanço de massa. E agora, eu preciso montar o balanço, né, considerando, e eu não sei, tá, eu não tenho definido ainda no problema, teria que fazer todo um equacionamento, que é o que a gente vai aprender mesmo, né, para identificar o valor dessa corrente aqui que está saindo, essa que está entrando, para poder montar o balanço de massa. Mas isso daí faz parte justamente da proposta, dos problemas e das soluções, né. Mas eu queria saber se todo mundo entendeu a proposta. Sim, não, talvez. É muito importante, tá, que vocês tenham direitinho o conceito na cabeça. Tá ok para todo mundo? Diga. Isso vai cair? Não vai cair na prova. Vai despencar na prova, mas não vai despencar. Vai cair muito na prova, tá? Então vai ter lista. Pode ter certeza que listas irão existir, tá bom? A prova é muito isso, é muito. Na verdade é isso, tá? Desse ponto para o final é isso que cai em prova, tá bom? Yasmin, eu preciso que você me identifique o que é. Porque eu não sei quando caiu. Você pegou a ideia dos balanços? O que entra, o que sai, a proposta de criar o volume de controle, porque foi bastante coisa. Então, eu preciso de um retorno. Ah, tá. Você pegou a proposta, era fofoca, tá? Isso que você está colocando. Eu falo rapidinho, mas deixa eu só alinhar. Você pegou essa ideia de montar o balanço, montar o volume de controle, isso tudo aqui você pegou? Sim, não, talvez? Não? Tá bom. Vou resumir para você. Como é que a gente vai montar o balanço? Tá bom? Essa daqui é a equação fundamental. Primeira etapa. Dentro de um fluxograma, você identifica o que você vai querer calcular e define o seu volume de controle. Desenhei ele aqui em vermelho. Ok. Por que eu coloquei dessa forma? Coloquei porque ele representa o sistema por completo. E aí, depois de ter feito isso, a gente precisa identificar as correntes de entrada e as correntes de saída. Acredito que você vai concordar comigo que nesse contexto aqui eu tenho apenas uma corrente de entrada, a corrente F, e portanto eu tenho uma corrente de entrada nesse termo aqui. E eu tenho duas correntes de saída, V e L. Como é que eu consigo identificar isso? Olhando para as setinhas. E aí vem uma etapa importante do fluxograma em si, porque fica fácil de você identificar. E com isso, eu monto o equacionamento. Uma que entra, F, menos, porque tem um sinal negativo aqui, V menos L, e isso representa
o acúmulo. Em resumo, essa é a premissa básica. Isso na proposta do sistema por completo. Sobre o que eu comentei, do que eu tinha passado na Angola é apenas das diferentes nomenclaturas. Taxa máxima, vazão máxima, lá é dito como caudal, com L no final. É só isso mesmo. Pergunto, pegou a ideia? Sim, não, talvez. Sim, perfeito. Não. É uma soma. Tranquilo, tá, Ana? Sem mistérios. Vamos ampliar, tá? Vamos pegar. E agora vamos considerar o mesmo problema, mas agora a gente está falando de uma operação de separação reativa. Pode acontecer? Pode. Dentro do processo de separação, é uma coluna recheada, sei lá que coluna é essa, mas dentro tem um processo de reação. Tá bom? E aí vamos lá. A gente precisa fazer o seguinte. Agora, note que o equacionamento pode ser aplicado base mássica, base molar, não tem problema. Mas a primeira etapa se mantém, tá? Que é identificar o volume de controle. E eu vou manter o mesmo volume de controle porque eu quero olhar tudo que está acontecendo no sistema. Então, vou desenhar novamente, aqui em vermelho. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, beleza. Ok. E aí a gente já identificou que tem uma corrente de entrada, duas de saída, mas agora a gente está falando de um balanço de material por espécies. E nesse conceito, a gente precisa efetivamente definir as espécies envolvidas. Note que eu não coloquei aqui nenhuma especificação sobre a reação, tá? Mas eu estou colocando as possibilidades, tanto consumo quanto geração de espécie química, em um único termo. Esse cara daqui que eu vou chamar de RA. Tá bom? E vocês já sabem, a gente já conversou sobre isso nessa aula hoje, que pode ser que, dependendo de como acontece a reação, pode ter consumo de uma determinada espécie química, assim como pode ter a geração. E o sinal desse termo vai depender se é consumo negativo, se a geração é positiva. Isso a gente já está alinhado, tá bom? Então aí começa, tá? Nessa proposta aqui, tá? Digamos que é uma coluna de reação em que entram três componentes. Eu vou dar nome aos bois. Eu vou dizer então que aqui nesse caso eu tenho três componentes, tá? Nessa corrente F aqui. E, portanto, eu tenho componente 1, componente 2 e o componente 3. Isso daqui me indica que para compor a corrente F completa, eu vou ter uma parcela que é 1, uma parcela de massa que é 2, ou molar, né? E uma parcela que é 3. Então, olha como muda a minha visão da proposta do problema. Eu tenho que pensar em F1, F2 e F3, sendo que F1, F2 e F3 representam o quanto tem desse carinha, de cada componente na corrente F. Até aqui eu quero saber se vocês estão alinhados. Beleza? Beleza? Ok. O que pode... Diga. Cara, pode. Vai te complicar a vida? Vai. Pode. Tá, mas se o sistema for incompressível, é porque vão ter algumas conversões chatas no meio do caminho. Eu até te digo o seguinte, se tem processo de reação em um determinado equipamento, minha sugestão, cara, passa tudo para molar. E vocês vão ver, tá? Vocês vão ver que eu sempre vou fazer isso quando a gente for resolver problemas. Então, é muito mais jogo. Por quê? Porque os coeficientes estequiométricos já estão alinhados com a base molar.
tá? Então, é mais jogo, tá bom? Respondendo o que a Yasmin colocou aí, o NC é o número de correntes de entrada, como o Eduardo colocou. Então, como é um somatório, aqui eu estou identificando que eu só tenho uma corrente na entrada e NC é igual a 1, tá bom? Só F mesmo, só tem um cara. Então, beleza, tá? Vamos considerar aqui, olha, que tem uma reação aqui dentro e eu vou fazer o seguinte. Nesse problema, eu vou considerar que a espécie 1 reage com a 2 e forma a espécie 4. Tá bom? Só isso. E eu vou considerar... Cara, eu só tô complicando a vida de vocês, hein? Eu tô me complicando agora para explicar essa porcaria. E eu vou considerar que a espécie 4 é muito leve, tá bom? E a espécie 3 é super, hiper pesada, tá? Vou pensar. Outra coisa que eu vou considerar. Note, vai anotando as paradas que eu tô falando aqui, hein? Eu vou considerar que existe, olha só, hein? Olha a premissa fundamental para montar o meu balanço. Que a espécie química 1 e 2 são consumidas completamente. Reação completa. Reação completa. Tá bom? Vamos montar o balanço? Repara então que agora nesse balanço a gente tem que fazer por componente. Então eu vou pegar, primeiro eu vou pensar o balanço para a espécie 1. Beleza. Deixa eu perguntar para vocês, considerando o equacionamento, tem entrada? Sim, não, talvez. Tem entrada? Então, vou colocar aqui F1, tá bom? Repetindo as hipóteses, tá? Eu vou considerar que 1 e 2 são consumidos completamente no problema, tá? Eu vou considerar, portanto, né, todos esses dois carinhas são transformados em uma nova espécie química dentro desse cara aí. E eu acho que foi isso que eu falei, que a espécie 4 é muito leve, tá? E a espécie 3 é muito pesada. Eu acho que foi isso que eu falei, tá? Certo? 3 é muito pesado, tá? E a 4 é muito leve, tá bom? Ok, beleza. Saída. Vamos lá, a espécie química 1 tem saída? Perfeito, então eu vou colocar assim, olha. Desculpa. Menos V1 menos L1. Por quê? Porque eu gosto de escrever o balanço completo e de uma maneira fantástica, porque essa é a melhor etapa de qualquer equacionamento que é super, hiper difícil, é você simplificar as coisas. Eu vou chegar aqui e cortar. Professor, por que você colocou esse cara? Só para deixar explícito na equação e depois, quando você olhar as suas notas de aula, você lembrar, caraca, eu corto essa brincadeira, porque não tem, tá? Beleza. Tá? Cortar variável é uma coisa que dá muito prazer. Tá? É o júbilo do corte de variáveis e simplificações de equações. Depois tem o termo de reação. Esse cara daqui é gerado ou ele é consumido? Vou colocar menos R1 igual, aliás, é AC de 1. Ok, beleza. Vamos montar agora o balanço para a espécie 2. Eu vou pegar e vou seguir a mesma premissa, porque está acontecendo praticamente a mesma coisa, né? F2 menos V2 menos L2 menos R2 igual a C2. Certo? Aonde eu tenho como cortar esse cara de uma maneira fantástica, porque ele é todo consumido, então não sai nada. Ok? Vou pegar agora e vou colocar F3.
eu ver se eu consigo puxar esse cara um pouquinho para cima. Para me dar espaço. Eu vou pegar e vou escrever o equacionamento completo. R é a taxa de reação. Tá bom, Tiffany? Então, considerando que 1 mais espécie química 1 mais espécie química 2, toda ela vai ser consumida e vai dar 4. Nada vai sair desse sistema, dessas espécies. Então, vou pegar aqui agora e vou escrever a equação completa. F3 menos V3 menos L3. Vou botar assim, mais ou menos, R3 igual... E eu estou mostrando para vocês como eu faço. Eu pego e escrevo a equação completa para cada componente. Depois eu paro para pensar. Então repara, é muito mais fácil você pegar e seguir com esse procedimento, escreve a equação completa, porque ela é sempre igual. E depois você pensa na física associada a ela. Hashtag fica a dica. Tá bom? Beleza. Entra alguma coisa da espécie química 3? Sim, não, talvez. Beleza. Então esse termo existe. Sai alguma coisa em V3? Na corrente V? Sim, não, talvez. Por quê? Tá, e aí? Esse cara é pesado ou ele é leve? Sai por cima? Vamos colocar mais uma consideração que eu esqueci. Separação completa. Tá? Porque separar completamente é um bagulho difícil. Vamos fingir, no mundo ideal do Peter Pan, que a separação é completa. Tá? Então não sai nada. Ih, era para ser vermelho. Porque corte tem que ser vermelho. Tem que ser. Porque eu inventei o problema agora. Tá? Eles não precisavam existir. Tá? Então, eu tenho corrente em L3. Todo mundo concorda com isso? Porque é o cara mais pesado. Certo? E tem alguma reação acontecendo com ele? Sim, não, talvez. Com componente 3? Peraí, provavelmente é o que não deveria aparecer nessa frase. Olha para a equação da reação. 3 participa? Tem geração ou consumo de 3? Tem o termo R3 na equação de transporte, na equação de conservação do balanço? A resposta é não. Não. Não tem provavelmente aqui. Aqui a física está me dizendo que esse cara não existe. Então vou pegar aqui e sem dó nem piedade. Corta. Beleza? Todo mundo está sacando a ideia. Note que a gente está saindo um pouco do jardim de infância, tá? A gente está na alfabetização. Último carinha, só que não me sobrou tanto espaço. Eu vou apagar o primeiro, tá? Só para me dar espaço. Vamos pegar e escrever esse cara. F4 menos V4 menos L4 mais ou menos R4 igual a M.AC4. Tá entrando 4. Tá saindo 4 pelo topo? Porque esse cara é leve e a separação é completa. Tá saindo pelo fundo? Tem reação? Ou com 4? Perfeito. Então, olha só. Esse cara, agora eu vou definir. Esse cara daqui, vou deixar em preto mesmo. É positivo. E isso é igual a taxa de acúmulo. Dúvidas na interpretação
Montagem de equacionamento. Sim, não, talvez. Nível de dificuldade. Jardim de infância ainda. Beleza, beleza, beleza. Ok. Essa é a nossa premissa fundamental. Sempre vai funcionar desse jeito, tá? De agora até o final. Mas, de fato... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, acho que não. Essas são as nossas premissas para montar o equacionamento, mas a gente ainda vai colocar dentro dessa disciplina mais um ponto sobre todos os exemplos, todas as operações, a menos quando é especificado. Tá? Tiffany, travou um pouco quando era R3. Opa! Olha aqui para cá. Essa daqui é a nossa equação de reação. Concorda comigo? Certo? Você concorda comigo que 3, a espécie química 3, não faz parte da reação? Ela não faz, ela não está escrita ali. Então o que vai acontecer no balanço dela? Tá? O termo de reação é nulo. Não está aparecendo aqui. Não existe geração e não existe consumo desse cara. Naturalmente tem que ser o quê? Nulo. Não existe. Sacou? Beleza. Show de bola. Legal. Então fechou. Então, a gente sempre, dentro dessa disciplina, vamos trabalhar no sistema estacionário, tá bom? O que significa isso? A gente já conversou sobre esse cara. Por exemplo, em um balanço de massa, tá? Digamos que no início você está querendo encher o teu reator. Tá? E você começa a encher o reator, está entrando massa no sistema. Você pode até deixar esse cara daqui aberto, tá? No início. Mas você está colocando mais massa do que está saindo. Tá? Por isso que, pelo que nós vimos, o que acontece com a massa total, o que acontece com o acúmulo no sistema quando a entrada é maior do que a saída? O acúmulo é positivo ou negativo? Perfeito. Por isso que a massa total no sistema, naquele gráfico lá no início da disciplina, aumenta, porque o acúmulo é positivo. E aí a gente viu isso, tá? A gente discutiu isso bastante, mas vai chegar um ponto que vai ter uma massa suficiente para preencher o reator inteiro. Tá? Preencher o reator inteiro, o balanço de massa vai chegar em um ponto da operação, tá? Em que a gente vai chegar nessa região de operação, em que o acúmulo, a massa total no sistema, é igual a quanto? O acúmulo é zero. Tá? Repara, acúmulo não é massa total. Acúmulo não é massa total. Acúmulo é quanto varia de massa ao longo do tempo. Vou colocar de uma maneira diferente, usando conceitos que eu... Sim, vocês viram em cálculo. Tá? Delta mt dividido por delta t. Um jeito mais maneiro, legal, é aplicar o limite dessa parada aqui e escrever isso daqui como... Deixa eu reescrever tudo mesmo, porque minha letra ficou horrível. dmt dt. E eu pergunto a vocês, isso daqui então é o que representa o acúmulo. O que acontece com a derivada da massa, né, nesse gráfico aqui, nessa região aqui? Positiva. O acúmulo é positivo. Positivo. A inclinação, né, dessa reta vai chegando a tal ponto que aqui, qual é o valor da derivada desse cara?
Zero. Zero. A inclinação é nula. Derivada representando aí, né, graficamente a inclinação. Ou seja, a gente vai trabalhar num ponto, na região, sempre de estado estacionário. E a nossa premissa básica é que já não existe variação de massa no sistema e, portanto, o acúmulo é nulo. A derivada no tempo é nula. Então, como é que fica o balanço? Tá? O balanço é o que entra, estou fazendo global, tá? Mas isso se aplica aos outros carinhas. Menos o que sai é igual o acúmulo, considerando a nossa premissa fundamental de estado estacionário. Isso daqui é zero e, portanto, o que entra tem que ser aquilo que sai. Tem que ser, tá? Por conservação, aquela lei física que não tem como a gente colocar para trás. Beleza? Dúvidas? Grandes mistérios. Beleza. Ok. Então, todos os nossos cálculos agora vão fazer uso, né, de análises ou do sistema global, e aí a gente vai fazer a proposta do balanço total, ou balanço por componente. Então a gente pode olhar, né, na verdade pode ser balanço por molécula. Quando eu falo por componente, eu estou falando de molécula. Por exemplo, em um processo de fabricação de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um componente. Tá? E aí você coloca, sei lá, as moléculas envolvidas ali. Isso para mim é o balanço por componente. Tá bom? Mas ainda tem uma outra proposta que a gente vai ver mais lá no final, que ao invés de utilizar uma análise de balanço pela molécula, por componente de uma mistura, a gente pode fazer o balanço olhando para as espécies atômicas. Por exemplo, puxa, eu vou olhar ácido sulfúrico mais ácido clorídrico, H2SO4 mais HCl. Tá? E aí, sei lá, é um processo que tem esses caras aí. E aí, com essas duas moléculas em si, a gente vai fazer a proposta do balanço analisando a quantidade de hidrogênio que tem presente ali. Tá? Note que o fundamento é o mesmo. Tá? O balanço, a conservação também se mantém. Então, a premissa é a mesma. Só que eu vou interpretar o problema de uma maneira diferente. Isso daí a gente vai fazer lá no finalzinho da disciplina, quando trabalhar com as reações químicas. Mas eu quero só deixar claro, todo mundo conseguiu entender a diferença do balanço total global, balanço por componente e o balanço por espécie atômica. Sim, não, talvez. Foi? Beleza. Ok. Então vamos lá. A primeira etapa é trabalhar com o balanço de massa sem reação. É a mais tranquila. Tá? Então vamos começar por baixo. E aí, note que o nosso propósito é trabalhar com cálculo especificamente de operações unitárias. Porque não é nenhum equipamento ou um sistema que envolva transformação de espécie química e, portanto, processo unitário. Então, a gente aqui vai trabalhar com secagem, destilação, pode incluir ciclone, pode ser absorção. Então, podem ser vários equipamentos em conjunto, a gente seleciona os equipamentos individuais ou faz o sistema por completo, que é como está mostrado aqui em cima. Então, várias possibilidades. Tá? E eu já cheguei a mostrar para vocês, eu lá te perguntei, pô galera, como é que a gente faz no começo? E eu gosto de montar essas regras práticas aqui, e eu sei que dá uma certa preguiça, mas se isso daí entrar no sangue, vocês vão perceber que vocês não vão perder tempo, tá? E vai ajudar a metodologia de solução. Então,
quais são as regras práticas para estruturar a solução de qualquer problema. Isso daqui, na verdade, vale para com reação, problemas sem reação, com todos os outros que a gente montar a partir de agora, isso daqui vai ser válido. Então, primeira coisa é olhar para o diagrama, para o fluxograma. E, na verdade, tem fluxograma em alguns problemas, em outros problemas está no enunciado. Por isso que vocês tiveram a lista de montar fluxograma, né? Tá? Então, olhando o enunciado, vocês, pô, aí, mas o fluxograma é desse jeito. E desenha. E aí você pode montar tudo com diagrama de blocos. Tá? Então, monta o esquema simplificado do processo, caso ele já não exista. Depois disso, definir fronteira. Monta o teu volume de controle. Monta a tua fronteira de cálculo. Depois de ter feito isso, identifica as vazões, tá? As correntes. Na verdade, o ideal aqui era dizer corrente. Tá? Corrente de entrada, o que é. Identifica, vai marcando. E verificar se num problema tem informação das composições das correntes. Isso também é importante. Tá? Minha sugestão é anota a parada toda. Anota. Guarda um pedacinho do papel para ir anotando. Vocês vão perceber que é corrente pra caramba. Então, anota. Para teu olho bater ali, você já, opa, tá ali, e pegar a informação. Tá? Não precisar ir de novo para o enunciado. Depois disso, vocês vão perceber que, montando, né, o problema, vão existir algumas composições e algumas vazões que são conhecidas, tá? E tem algumas que, cara, de verdade, é muito fácil calcular, elas são imediatas. Pô, aí, é imediato, calcula logo, tá? Para você já ter a informação anotada. E depois vocês vão perceber que muitas e muitas vezes, vários problemas não apresentam a especificação de como vai ser o problema em si. Na verdade, não o problema, mas a quantidade de massa que você vai tratar para o teu cálculo. Isso daí é o que a gente chama de base de cálculo. E usualmente, se não estiver definido no enunciado do problema, ou seu chefe no futuro definir para você que tem que definir. Isso é o que a gente chama então de base de cálculo. Dessas premissas, eu gostaria de saber se existe alguma dúvida. Se bem que eu acho que é melhor a gente tratar logo de um problema para vocês verem como isso daqui funciona. Tá? E aí eu vou voltar às premissas fundamentais. Vamos lá. Então a gente vai pegar um exemplo de secagem. Vou ler com vocês. Tá? Então a gente está falando de um sólido que contém 20% em massa de água e a gente precisa secar esse cara. Ou seja, é uma corrente que vai entrar em um secador. Tá? E já estou pensando aqui, pô, aí, ó, é um equipamento de secagem. Tá? E nesse equipamento aqui, vai entrar uma corrente com um determinado sólido, não sei que sólido é esse, não me importa, mas é um sólido que tem 20% de massa, em massa de água. Então eu tenho uma proposta aqui, na verdade uma informação de composição. Mas uma composição, e aí eu já estou aqui pensando, cara, como é que eu vou resolver esse problema? Em base mássica. É em massa. Então, se eu estivesse lendo esse problema pela primeira vez e usando a canetinha vermelha, eu já ia começar marcando, olha, estou pensando sólido, isso daqui é informação relevante, isso daqui também, porque está me dizendo o componente. Está me falando que vai passar por um processo de secagem e eu estou só tirando a informação. Tá? E o produto final vai ser um material sólido. Tá? Então, ele está me dizendo o que eu quero na saída do equipamento. E esse cara tem que ter, no máximo, 4% de água. Também está me dando a especificação. E ele está me dizendo aqui, está pedindo a remoção de água do sólido original. Tá bom?
Vamos pegar aqui e vamos montar o fluxograma. Beleza. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu ampliar aqui para deixar mais ampliado mesmo. Vou pegar e vou desenhar aqui de uma maneira fidedigna um equipamento de secagem. Então, acho que vocês estão vendo todos os parafusos, tudo do equipamento de secagem. Vou anotar que esse cara daqui, para mim, é um secador. Além disso, o que eu tenho? Eu tenho uma corrente de entrada. Estou desenhando aqui. Eu vou chamar essa corrente de entrada de corrente F. Tá bom? E eu sei que essa corrente F, ela representa o quê? Aquele sólido que vem com uma determinada quantidade de água. Eu vou chamar, interpretando fisicamente o problema, esse cara é o sólido úmido. Beleza. O que mais de informação que eu tenho no enunciado? Eu sei que a quantidade em massa de água é 20%. Opa, vou anotar. Isso daqui é a fração, tá? Fração mássica, e a gente definiu essa nomenclatura, um Y maiúsculo. E eu vou colocar aqui, na corrente F, de qual componente? Água. Aqui eu estou colocando a fração no formato percentual. Então vou colocar 20%. Se fosse apenas fração mássica, sem nada, seria 0,2, a gente sabe disso. Mas além disso, tem uma informação embutida. Tem também, como só tem dois componentes, a água e o sólido, de cara eu já identifiquei aqui. Pô, aí, isso daqui tem uma variável aqui embutida, facilmente calculada, e eu já vou colocar aqui. Y na corrente F de sólido, vou escrever inteiro, sólido, tem que ser 80%. Até aqui, tranquilo? Todo mundo ok? Todo mundo alinhado? Beleza. Vou pegar aqui e vou escrever a outra parte que está no enunciado. Na saída do secador, eu tenho uma corrente. Eu vou chamar essa corrente aqui de P, tá? Porque eu quis. Tá? Poderia ser qualquer letrinha aí. E eu vou chamar esse cara de sólido seco. E o que é dito no enunciado? Olha, essa corrente no final tem que ter no máximo 4% de água. Y na corrente P de água é igual a 4%. Embutido a isso, eu sei que o Y em P do sólido naturalmente tem que ser 96%. Beleza? Tá faltando alguma coisa nesse fluxograma? A Isabela já jogou aí. Jogou no ar a minha dúvida. Pô, peraí. O que acontece com essa água aí? O que acontece com a água? Ela vai acumular no sistema? Acúmulo não é zero. Não é a nossa premissa fundamental? O que a gente precisa está embutido no problema. O que precisa acontecer com essa água? Ela precisa fazer o quê? Sair do sistema. Ela tem que sair. Então o que eu preciso colocar aqui? Uma corrente. Que eu vou dar nome a ela. Eu vou chamar de W. Que é para quê? Para que a água possa sair, pô. Água no estado vapor. Porque secador é isso mesmo. Ela sai no estado vapor. Sacaram? Beleza? Ó, tá embutido. Isso está embutido no problema. Ok. Além disso, o que mais que a gente precisa pensar? Né? Eu vou colocar aqui um conceito dentro do problema. Então eu vou até marcar para depois vocês virem resgatar a informação aqui. Aqui está escrito
que a gente vai querer calcular a porcentagem de remoção de água. Isso daí, na verdade, você consegue, pelo sentimento físico, tá? pela interpretação física, até deduzir, tá? O que significa remoção de água. Mas eu vou colocar para vocês a definição. Vou anotar. Porcentagem de água removida tem como definição a massa de água removida mesmo, dividido. Acabou meu espaço? Acabou. Vou botar em outro canto isso. Pela massa Deixa eu puxar logo para cá. Porque o quê? Opa! Não, apertei errado. De água no sólido úmido. Como é porcentagem, eu ainda vou multiplicar esse cara aqui por 100%. Beleza? Essa daqui é uma definição. E como é uma definição, eu vou marcar ela. Para depois vocês lembrarem que esse cara é importante. Beleza. Ok. E aí? Primeira etapa do problema. A gente, olha, já consegue identificar aqui bastante coisa, porque de modo geral, eu estou pegando aqui e estou olhando já as correntes e tudo, a gente já conseguiu identificar as correntes. Então eu gostaria já de pensar em identificar como a gente vai montar o balanço de massa. Tá? E aí entra a primeira pergunta, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeira coisa, sempre, começando com volume, terminando de controle. Fazer as fronteiras. Vamos desenhar o volume de controle. Então, vou pegar e vou desenhar aqui. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Meu interesse é o secador. Então, vou pegar. E vou desenhar aqui. Esse daqui, então, é o volume de controle. A gente consegue identificar F atravessando a fronteira na entrada, W e P atravessando a fronteira pela saída. Certo? Todo mundo consegue identificar isso? Acho que sim. Beleza. E aí vamos lá. A gente precisa fazer o cálculo para... na verdade, como que a gente vai fazer o cálculo? Eu não tenho uma quantidade de massa para poder fazer qualquer cálculo. Olha para o enunciado. Essa informação está ali? Não está. Por isso, a gente precisa definir a nossa base. Pode fazer isso também, Paulo. A gente pode definir uma incógnita, mas eu quero trabalhar com númerozinhos lindos e maravilhosos. Então, eu vou utilizar uma base de cálculo. Volume não. Volume hipotético não. Vamos usar uma massa hipotética. Tá? E eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, minha base de cálculo vai ser baseado naquilo que está entrando no sistema. Tá bom? Então, eu vou definir um valor. E eu vou usar um valor que é muito conveniente. Tá? 100 quilos. Tá? Professor, por que você não faz em mols? Por que você está falando que vai fazer em quilos? Pô, gente, olha só para o problema. O problema está todo em base mássica. 20% em massa, o outro em massa, tudo está em massa. Vamos fazer, então, uma base de cálculo em massa também. Tá? Faz sentido. Então, eu vou pegar e vou anotar aqui. Eu vou pegar e vou estruturar. Esse número veio de onde? Da cabeça. A minha base de cálculo, eu vou escolher a corrente de entrada.
Poderia até montar uma base de cálculo com a corrente de saída. É possível também fazer esse tipo de coisa. Mas é mais lógico, sabe? A gente pensar, pô, o que está entrando depois para ver o que está saindo. E vou colocar aqui então. Eu vou pegar e vou dizer, olha, F 100 quilos de sólido úmido. Tá bom? 100 quilos por quê? Porque é fácil de fazer conta. Só por isso. Pô, professor, eu quero botar 93,99. Pode? Pode, fique à vontade. Só que você vai perder um tempão. Tá fazendo contas, as porcentagens saem legais se eu colocar 100. Pô, professor, mas e por que isso? Porque depois teu chefe vai chegar e vai falar, pô, aí, cara, ó, na real, o secador lá vai ser todo aplicado para 1 tonelada. Pô, tu fez o cálculo para 100 quilos. Pô, de verdade, com essa base de cálculo toda aplicada para 100 quilos, você consegue usar como uma regra de 3 super simples e verificar quanto seria para 1 tonelada. Sem mistérios. Sem mistérios. Então, vocês vão perceber que, no fundo, é muito fácil estender essa aplicação da base para outros valores, para outras situações. Então, repara, eu vou deixar marcado aqui, tá? Por que foi 100 quilos? Eu ia escrever, porque eu quis. Ah, não, mas é arbitrário, é uma escolha. Arbitrário. É uma escolha sua. Se você quiser botar outro número, fique à vontade. Ok. E aí, vamos lá. Como é que você considera iniciar o problema? Qual é o balanço que você utilizaria? Balanço total ou balanço por componente? É uma dúvida. Tá no ar. E aí? Nível de dificuldade em aplicar um ou outro. E aí, pessoal? Não sei, eu tô ouvindo vocês? Faria por componente, Paula? Tá, mas aí vamos lá. Por quê? Por que por componente? Exato, ela colocou no chat. Cara, olha só pro que você tem ali. Você tem as informações dos componentes. Cara, extremamente conveniente utilizar esse cara. Tá? Tão conveniente, que ao olhar a minha base de cálculo, fecho o olho, cara, eu já sei até o quanto de massa é representado para água e para o sólido. É só isso. Pô, aqui, olha, de cara, olhando para cá, eu já tenho que eu vou ter 80 kg de sólido, 20 kg de água. Então vou pegar aqui e vou colocar a nossa escolha. Eu vou pegar e vou colocar o balanço de massa por componente. E vou escrever, tá, o equacionamento completo. Aquele que a gente viu. Acúmulo igual o que entra menos o que sai mais o que é gerado menos o consumo. E aí eu pergunto para vocês, nesse equacionamento que foi colocado aqui, existem hipóteses simplificadoras? Na verdade, tem simplificações que a gente pode fazer? Eu só peguei e copiei o que estava lá no slide de balanço por componente, trouxe para cá. O que a gente pode simplificar aqui?
Tem alguma coisa que a gente pode simplificar? Sim, não, talvez. Galera, vamos lá? Simplificações. Nada? Operação em que estado transiente ou estado estacionário? Estado estacionário ou transiente? Qual a nossa premissa sempre para os problemas? Estado estacionário. Se é estado estacionário, o acúmulo é zero. Cortei e eu estou explicando para o professor na hora da prova por que eu cortei. Tá? Então eu estou mostrando para ele que eu conheço o assunto, que eu sei por que eu estou cortando. Tá? Não simplesmente corte. Tá? Explique, mostra para o professor o que você conhece. Segunda coisa, tá? E a Isabela já colocou ali. Esse é um processo que tem reação? Não tem reação. Se não tem reação, não tem geração e também não tem consumo. Beleza. Então, o equacionamento que a gente vai tratar para cada um dos componentes, no fundo, foi simplificado para, e eu vou botar aqui embaixo, depois eu marco direitinho, aquilo que entra é igual àquilo que sai. Tá bom? Então essa daqui é a nossa premissa fundamental. Na aula que vem a gente vai trabalhar em cima do problema e vamos ampliar, tá? Vamos resolver mesmo o problema, né? E vamos entrar já em outro problema, em processo de separação. Acho que era uma destilação que a gente ia trabalhar. Beleza? Mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram daqui? Diga. Mas eu não terminei o problema. Tá? A gente vai continuar na próxima aula, que o nosso gongo bateu.